Deus amoroso, grandioso, que opera maravilhas, milagres, curas, sinais, no meio dos filhos e no meio daqueles que muitas vezes não creem até, mas o Senhor opera, porque o Senhor cumpre a sua palavra. E o Senhor disse que o objetivo, o motivo de enviar o seu Filho até esta terra era para viver, era para ser exatamente como um ser humano é, como um ser humano vive, para sentir as dores, para sentir o desprazer, para sentir tristeza, para sentir angústia, para saber como um ser humano vive. E é isso, Pai, que o Senhor fez ao enviar o seu Filho morrer em nosso lugar. E nesta manhã nós estamos exaltando ao teu grande santo nome, agradecidos, bendizendo ao Senhor, porque é para ti, é por ti, e o Senhor que fez todas as coisas. E nós estamos nesta manhã para enaltecer, para exaltar, para agradecer, para trazer louvores ao teu santo nome, Pai. E saber cada dia mais que sem ti nada somos. Sem ti nada somos. Somente através da tua graça e da tua misericórdia encontraremos salvação para as nossas almas, para as almas daqueles que estão aflitos, perdidos no caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esta igreja cada vez mais aqui presente. Já foi aí falado, né, como já foi notificado ontem, realmente um dia de grandes realizações, de grande sucesso, né? Começando desde cedo aí, com a participação de boa parte dos nossos irmãos aqui, que de forma voluntária participaram aí, monitorando, né, fazendo parte dessa monitoria, controlando aí a ordem, a conduta, controlando a entrada, a saída, evangelizando, né? Teve gente que acho que nunca evangelizou tanta gente ao mesmo tempo, irmão Célio. Tanta gente, saía de um aqui, já conversava com outro, e pessoas chorando, pessoas se abraçando, né? E eu tenho certeza que o amor, a consideração, a empatia e o carinho foi sentido mesmo sem um abraço, mesmo sem um toque. Imagina aquele abraço, aquele toque que cada um recebeu ali, e essas crianças, né, sendo tão bem atendidas, recebendo tanta atenção. Talvez alguém disse numa das nossas conversas ali no pátio, e acho que foi a Raquel que falou que um dia ganhou uma bonequinha. Foi você, não foi? Não foi ontem, não. Foi outro dia que você falou isso. Ganhou uma bonequinha e parece que a mamãe até falou, ó, isso aí. Mas isso deve ter o quê? Uns 10 anos, pelo menos, né? 50 anos atrás. Você tinha uns 15 anos na época? 50, 60, 12 anos. Ganhou uma bonequinha, você não esqueceu. Você sabe onde foi, você sabe qual a comunidade. Talvez vai passar o tempo, essas crianças vão se tornar também pessoas que um dia vão dizer assim, eu me lembro de uma igreja onde pessoas tão carinhosas, tão amáveis nos receberam, e ali eu recebi algo que eu nunca esperava receber, o carinho, a atenção, um presente, e aquilo marcou a minha vida, marcou a minha história. Será que isso já não é o suficiente para nós entendermos o que é servir? E é o que nós vamos falar nessa manhã, sobre servir. Então, a gente sim pode agradecer, a gente pode deixar palavras de gratidão a todos vocês que operaram, atuaram, fizeram famílias felizes. E a Igreja Unidos em Cristo em geral, que de forma indireta também o fez. Aqueles que de forma direta fizeram e os que de forma indireta fizeram.
A gente agradece, a gente demanda palavras de carinho, e a gente fica assim, eu não sei como pagar tanto amor desta igreja. Mas o maior disso tudo é a recompensa que Deus dá sobre cada um de vocês, individualmente. É a recompensa que Deus já deu a vocês e aos seus familiares, aos seus parentes, ao seu lar. Então, o servir é isso. Você pode até receber um reconhecimento de um amigo, do pastor, de um diácono, da família, falou: olha, que legal o seu trabalho, parabéns. Mas o maior reconhecimento vem dos céus. O maior reconhecimento vem de Deus. É Deus que retribui, é Deus que devolve aquilo que você deu de si. O seu tempo, o seu carinho, sua consideração, o seu amor, sua atenção. E eu tenho certeza que ninguém dos que fez algo para esse Natal solidário estava esperando algo em troca. Eu vou fazer porque de repente não tínhamos que esperar nada daquelas pessoas, a não ser aquilo que nós pedimos. Lembre de nós em suas orações. Lembre dessas crianças. Coloque estas crianças, nós não sabemos quem são, nós não conhecemos. Eu, por exemplo, não conhecia nenhuma família. A maioria de nós não conhecíamos ninguém, a não ser os monitores que estavam aí. Mas, no entanto, a gente sentiu tanto carinho. A gente sentiu uma atração tão forte. Foi tão leve. Tínhamos falado até de chamar carro de polícia aqui para a porta. Para segurança. Eu fiquei até assim, por que polícia aqui? Por que polícia num ambiente tão... Mas nós estávamos preocupados com a segurança das crianças que estariam aqui. Não é carro de polícia com medo, é preocupado com as crianças que estariam aqui dentro. Proteger elas. Eles saíram e deixaram. Minha preocupação foi essa, e do Vaz também, nós conversamos, falou, às vezes nós vamos precisar de alguma proteção, porque depois que eles passarem do portão para frente, nós vamos precisar, falar assim, nós precisamos proteger essas pessoas. Mas os diáconos, os monitores, eles estavam em todos os lugares, parecia até Deus. Deus está em todos os lugares, né? Então tinha gente da Unidos em Cristo em todo lugar, né? Então, foi lindo demais. A vocês que participaram indiretamente, parabéns por servir. A vocês que participaram diretamente, parabéns. E à tarde não acabou, tivemos aí o momento tão especial das mulheres do reino. Foi um dia esplêndido, gente. E eu não estive, mas eu sei o quanto foi salutar, agradável, bom. É desta forma que nós começamos a experimentar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. E quando nós falamos de servir, e eu peço para que você abra a sua Bíblia em Marcos 10, verso 35, nós temos dois personagens muito conhecidos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aproximaram-se de Jesus e disseram: quero ouvir a igreja fazer esse pedido aí, que Tiago e João fizeram a Jesus. Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Amém. Isso é bom. Queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus pergunta então, o que querem que eu lhes faça? Às vezes as pessoas pensam assim, mas Jesus sendo Deus, ele sabia. Olha, vamos entender uma coisa. Filipenses 2, porque aí nós já vamos compreendendo outras coisas além daquelas que nós já estamos nos propondo. Filipenses 2 diz assim, no verso 6, embora, ele diz assim, seja a atitude de vocês, não precisa colocar Filipenses não, tá? Deixa em Marcos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
eu queria tanto que Jesus estivesse aqui na terra. Ele está através de você. Então que a sua atitude seja a mesma que ele teria se ele estivesse aqui na terra. Seja a atitude de vocês a mesma. E qual que foi a atitude de Jesus? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo e que devia apegar-se. Ou seja, me apego a isso e sigo avante. Não. O que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então talvez essa é a palavra, naqueles estudos científicos, existem as palavras-chave, né, Rodney? Palavras-chave. Aí lá tem as palavras-chave que estão contidas naquele estudo, né? Então, a palavra-chave talvez do nosso momento seja essa: servo. É uma das. Dons, servos, amor. Dons, servo, amor. Então nós vimos que Jesus se despiu da sua onisciência até. Ele disse: eu não sei, eu faço o que o Pai me manda. Ele se despiu. Ele tirou-se, ele não se apegou àquilo, apesar de onisciente, onipresente, onipotente, se despiu. Então quando eles fizeram aquela pergunta, Jesus, de certa forma, não sabia mesmo o que eles queriam. Talvez Jesus pensou algumas coisas. Ah, mas Jesus sabia todas as coisas, tudo ele sabia. Não. Ele disse: eu não sei, o Pai sabe. A gente precisa começar a entender esses meandros que a Bíblia nos coloca, esse caminho, esse trilho em que a Bíblia nos coloca, para entender realmente Jesus Cristo, realmente o Pai, Jeová, o Espírito Santo, o poder, quando todo o poder é dado de volta. Por que Jesus fala assim, todo o poder, o que ele fala? Todo o poder me é dado, depois no final, quando ele ressuscita. Todo o poder me é dado, onde? Por que ele fala aquilo? Porque ele tinha se despido disso. Talvez seja a melhor palavra, é que a Bíblia fala, né? Se despiu, tirou aquela roupagem. Eles responderam: permite que na tua glória, é o que Tiago e João disseram para Jesus, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Afirmando: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Vamos entender aqui que no hebraico, esse termo cálice, você pode associar ele, colocar um igual assim, preço, custo. Se tiver como você escrever, você escreve, coloca um igual. Beber o cálice significa preço. Pode vocês pagar o preço. O preço que eu paguei? Pode vocês pagar o preço que eu estarei pagando? Porque vocês estão pedindo para sentar à direita e à esquerda, ser o presidente, o vice-presidente, o líder. Quero ser o líder, quero ser maior. O que eles responderam? Eles responderam: podemos, não foi? Jesus lhes disse: vocês beberão um cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus não estava excluindo eles de assentar-se ao seu lado, mas dizendo para eles que este lugar estava preparado para aqueles que realmente foram definidos. Esses lugares foram preparados para aqueles que realmente haviam sido definidos por Deus, que se assentariam e que eles realmente deveriam pagar o preço, o custo.
Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Observe essa palavra. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Vamos trabalhar com essas palavras-chave. Domínio. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Palavra-chave: servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Como é que está aí na sua tradução? Servo, escravo. Quando falar de escravo, gente, não é questão de opressão. Não é um escravo oprimido. Não, mas de serventia. Escravo ou servo, na palavra de Deus, ela associa. Elas são palavras associadas, que significa doar-se, fazer sem esperar em troca. Escravo, servo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nós temos nesta manhã uma proposta para que nós possamos servir a humanidade com o dom que Deus nos deu. Só que antes disso nós precisamos fazer perguntas. E toda a humanidade deveria estar atento às perguntas que na verdade regem o mundo, perguntas que respondem o propósito, a identidade, a origem de onde surge o ser humano, ou a humanidade, ou a terra. Perguntas que vão dizer qual a capacidade, qual o potencial de cada um. Perguntas que vão trazer respostas para onde estamos indo. Tem dentro da administração geral, da gestão geral no mundo empresarial, tem uma ferramenta que se chama 5W2H. Quem conhece aqui? 5W2H. Não sei se escola trabalha com 5W2H. Miriam, já viu 5W2H? Lembra o que é? Mais ou menos. Mas é algo importantíssimo realmente na gestão geral, não só de empresas, mas uma ferramenta que trabalha perguntas em busca de respostas, que vai auxiliar nas tomadas de decisões. Então, acaba que isso não é apenas para o mundo empresarial, mas é para a família, é para a igreja, é para o trabalho, é para a tomada de decisão. Por que 5W? Porque é um termo em inglês, os Ws, né? Why, when, where, who, tudo começando com W. 5W, 2H, e 2H é porque é how e how much. Mas eu estou apenas lembrando disso e entendendo que existem algumas perguntas que o ser humano precisa fazer, que ela compõe 5W. A primeira dela é who, né? Quem eu sou. O Michael então entende do negócio, hein? Deixa na tela, cadê o quem? Quem? Primeira pergunta. Isso aqui é uma ferramenta, mas eu quero usar parte dela para falar do nosso assunto essa manhã, tá? Não é ela completa. Quem é who, né? Quem eu sou. Quem você é? É a pergunta que todo ser humano deveria fazer. Nós estamos falando de servo, nós estamos falando de domínio, nós estamos falando de dons, palavra-chave. Vai segurando isso, para que nós possamos fixar. Então, quem eu sou? Fala de uma identidade, fala de um ser. O que é ser humano? Gente, tem gente
nessa terra que não parece ser humano. Parece que não entende o que é ser humano. Tais atrocidades que praticam, eles estão mais próximos do mundo animal e racional do que um ser humano. Já são pessoas desalmadas. Por que fala, nossa, o fulano é desalmado? Porque na alma habita a consciência, aquilo que eu sei entre o certo e o errado. E a segunda pergunta que nós podemos fazer, se a primeira é quem eu sou, a segunda é de onde eu vim. Where? De onde eu vim? De onde você veio? A Bíblia nos responde tudo isso. Eu não vou focar em quem eu sou, na identidade, de onde eu vim, na origem. Qual que é a origem? Qual que é a sua origem? Em 1859, Charles Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies. Alguém já leu esse livro? Quem já leu o livro A Origem das Espécies, por seleção natural? Ninguém, né? Já? Pouco. Ele é um livro que vai mostrar, ou seja, isso tem quase 200 anos atrás. Ele vai ali supor, a maioria dos termos que ele dá ali é uma conjectura, é uma suposição. Então é um biólogo que viaja o mundo em um navio durante 5 anos, colhendo informações de bichos, de peixes, de répteis, de animais, de seres humanos, e ele começa a entender que tudo vem de uma ameba. Você acha que a senhora veio de uma ameba? E é isso que a humanidade crê. E não tem problema ler A Origem das Espécies de Darwin, pelo menos você vai entender que estão exagerando em acreditar, não é que ele quis trazer isso para e mudar a sociedade, né? Ele não quis fazer essa mudança radical no ensino das crianças e falar, mas ele foi ali trazendo anotações de bichos, de insetos, de animais, de répteis, de pessoas, e aí no final das contas, suponhamos que a conjectura que o homem tenha vindo, o ser tenha vindo, todo tenha vindo de uma pequena ameba que surgiu da água há milhões de anos atrás. Por que que isso, de onde eu vim, precisa ser questionado? Porque você tem que saber se você crê nessa teoria, ou se você crê no que a palavra de Deus nos diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e Ele foi criando os animais, Ele foi criando os peixes, os répteis, e as aves, e as plantas, e de repente Ele agora cria o ser humano, que Ele disse, façamos o homem, Ele estava dizendo, façamos o ser humano. Quem eu sou, fala da sua identidade, de onde eu vim, fala da sua origem, da fonte, de onde você surge. E a terceira pergunta é, why? Por que eu estou aqui? Se quem eu sou fala de identidade, se de onde eu vim fala de origem, por que estou aqui fala de quê? De propósito. Por que estou aqui? E essa é uma das palavras-chave de hoje, dessa escola bíblica, propósito. Diante do texto que nós acabamos de ler, quando Jesus fala que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir, nós vamos entender que dentro do servir existe um propósito, um porquê estou aqui. Aí tem a próxima pergunta, que seria o quê? What? O que eu posso fazer? O que posso eu fazer? Fala de... O que posso eu fazer? O que posso eu fazer? Fala de capacidade, potencial, talento. Você entende que essas perguntas precisam estar em nossos corações praticamente todos os dias?
quem eu sou. De onde eu vim. Por que estou aqui? O que posso? Fala de capacidade, fala de potencial, fala de dom. Você observa que dentro destas perguntas existem respostas que fazem todo sentido para mudar as nossas vidas, para nos tornar pessoas mais assertivas nas nossas decisões. E a última pergunta seria, when? Não, é where. Where? Onde novamente? Para onde estou indo? De onde eu vim? Para onde estou indo? Você sabe para onde está indo? Isso fala de quê? Se, quando eu pergunto quem eu sou, fala de identidade. Se eu pergunto de onde eu vim, fala de origem. Porque estou aqui, fala de propósito. O que posso eu fazer, fala de capacidade, potencial, dons. Para onde eu estou indo, fala de destino. Acabou. Identidade, origem, propósito, capacidade e destino responde tudo que você precisa para ser um ser humano que realmente cumpre o porquê você está aqui. E Salomão, eu diria o homem mais rico da terra. Eu acredito que nunca teve igual. Ele fala em Provérbios capítulo 19, um verso intrigante. Capítulo 19, verso 21. Salomão diz assim: muitos são os planos no coração do homem. Quando fala coração, pense na mente, desejos da mente, propósitos de vida individual e humanos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, eu quero que a igreja diga, é propósito. É a palavra-chave dessa manhã também. É a nossa terceira pergunta que devemos fazer diariamente: por que estou aqui? E quando nós começamos a tentar compreender o porquê nós estamos aqui, Salomão, sendo o homem mais rico da terra, o homem mais sábio, e Jesus vem e diz, antes de Abraão, né? Ele fala, antes de Abraão ser eu sou, ou seja, antes mesmo de Salomão, não podemos comparar a sabedoria de Jesus com ninguém, mas vamos falar do homem que nasce de mulher, de um ato sexual, o homem mais sábio da terra, sem comparar com Jesus. O homem mais rico e sábio da terra, o que ele disse? Ele teve planos? Sim. Ele colocou objetivos na sua vida? Ele perguntou os porquês, os 5W da vida dele? Sim, ele com certeza perguntou o porquê da sua existência, de onde veio, para onde estava indo, qual o potencial, qual a capacidade Deus havia colocado sobre ele, quais os talentos e dons para que ele pudesse exercer. Se cair de novo vai ficar, né? Não, até 3 dá, né? Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os planos está no coração, na mente humana, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E nós precisamos entender que, quando falamos de propósito, vamos definir de uma forma simples, nada técnico, nada muito, apesar de termos mostrado isso, parece, nossa, é técnico, não, só para nós gravarmos mais, só para questão de gravar, as perguntas que nós devemos fazer sempre. E quando nós falamos de propósito, entendamos que em algumas traduções, esse propósito que Salomão fala que o que prevalece é ele, Salomão fala, ou algumas traduções mostram que isso também pode ser, que o que prevalece é o conselho do Senhor. Então, propósito, conselho,
E quando fala de conselho, fala de reunião. Então, antes que você existisse, Deus reuniu-se consigo mesmo e definiu o seu propósito. Por que estou aqui? Antes que você existisse, Deus reuniu-se, aconselhou-se. Por que eu estou dizendo que Deus reuniu-se? Porque lá no Gênesis ele diz o quê? Façamos conselho, uma reunião. E eu digo com ele mesmo. E definiu o seu propósito. Então, em linhas bem simples, se o Maico conseguir fazer isso aí também, nessa rapidez toda, eu quero citar apenas 3 pontos que a gente pode definir o propósito. Intento original, é o número 1. O intento original, qual que é a intenção original que aquilo foi criado? Vamos falar, o que é propósito? É um intento original, é a razão, é o número 2. A razão pela qual algo foi criado. Qual que é o intento original? Número 1. Qual que é o número 2? A razão pela qual algo foi criado. Qual a razão para criar aquilo? E em terceiro lugar, apenas 3. Porque a gente poderia definir propósito de diversas formas, mas nós vamos definir dessa forma para nós compreendermos o assunto desta manhã. E em terceiro lugar, o resultado desejado. Resultado desejado por aquele que executa, que faz, que cria, que produz. Qual que é o resultado desejado? Por exemplo, esse teclado. Qual que é o intento original desse teclado? Alguém um dia disse: vou criar algo. Qual que seria o intento original desse alguém que disse que iria criar algo? Qual que é a intenção? Intento ou intenção? Qual a intenção original de quem criou? Fazer música. Qual a razão pela qual essa pessoa criou esse teclado? Para que as pessoas pudessem ouvir melodias, alguém pudesse aprender, tocar, alegrar pessoas. E qual que é o resultado desejado desse fabricante? Que isso fizesse bem, é ou não é, para a humanidade? Até o próprio avião foi criado para o bem, não foi? Ele é usado para o mal? Qual que é o resultado desejado? Qual a razão pela qual aquilo foi criado? Então isso é propósito. Então tem muita coisa que não está servindo ao propósito. Esse teclado é usado para o mal? Este aqui, não estou perguntando dele. Estou perguntando, este instrumento, de forma geral, ele é usado para o bem? Ele é usado para o mal? O resultado desejado foi alcançado? Foi. Só que também, ou seja, o que faz parte do propósito da criação dele, foi já desvirtuado também. E isso nós nos colocamos como seres humanos quando perguntamos, por que estamos aqui? E por que muitos propósitos não estão sendo realmente praticados, validados, cumpridos, de acordo com os planos de Deus, antes mesmo de criar aquele ser? Porque as pessoas não estão buscando conhecer qual que é a vontade de Deus, que significa o propósito de Deus ao criar, ou seja, qual o intento, a intenção original de Deus ao criar o ser humano, qual a razão pela qual Deus criou o ser humano, e qual que é o resultado desejado, esperado por Deus, para que o ser humano pratique. Isso significa propósito. Legal. Qual que é o intento original? Qual a razão pela qual? Isso é bom que grava, viu? Às vezes a gente fala, mas isso é bom gravar. Isso aqui tudo significa o que é um propósito. E o resultado desejado. Aí você pensa assim, gente, qual que é a intenção de Deus quando Ele me criou? Para ser o quê? Isso que eu estou sendo? Qual que é a razão? Porque se eu não criei para não valer nada, então não tem razão. Qual a razão pela qual Deus me criou? Qual a razão pela qual Deus te criou?
Qual o resultado esperado de Deus? O que Deus espera? Porque Deus não é um ditador, Ele convence. Ele não manipula, Ele não controla, Ele convence. E essa é uma das características do verdadeiro líder. Então, quando nós vemos Salomão dizendo que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, eu gostaria de dizer também 3 coisas em relação a este propósito. Que o propósito é mais importante do que os planos do homem. Uma delas é, o propósito é mais importante do que os planos do homem. O segundo, o propósito é mais poderoso do que os planos. Você planeja, mas o propósito é mais importante. Você faz as suas programações, mas o propósito é mais poderoso. E em terceiro lugar, o propósito precede os planos. Por exemplo, Deus criou o homem. Façamos o homem à imagem e semelhança. Primeiro, Ele cria o propósito. O propósito precede os planos. Ele cria o propósito, Ele volta e cria aquele que carregará o propósito. Ele vai criar primeiro o propósito. O propósito está antes dos planos. Ele cria o propósito. Alguém vai criar, sei lá, isso aqui, microfone, né? Aqui tem um intento, a intenção de criar. É para que possa falar e muita gente ouvir. A razão pela qual, né? Para que possa falar para mais gente possível. E quando qual que é o resultado esperado? É que realmente isso ajude a humanidade, que está crescendo cada vez mais. Agora imagina, alguém criou o microfone. Chegou lá no final, criou, né? Aqui. Aí ele chega aqui e fala assim, para que será que esse negócio que eu criei? Eu criei isso, mas eu não sei para que serve. Será que Deus fez isso com o ser humano, fazendo dele uma experiência, um erro? Eu criei o ser humano, mas... Nossa, irmão, de repente eu não sei para que isso serve. Então entendamos que Deus cria primeiro o propósito. Qual a razão, qual o intento, qual o resultado desejado? Ele volta e agora ele cria o objeto. O propósito é mais importante. O propósito vem antes. O propósito é mais poderoso. E nós vamos entender isso que acabamos de dizer, lendo Isaías 46. Entendamos que o propósito existiu antes de você. E que a causa de você ser gerado, o propósito existiu antes de você. E a causa de você ser gerado é o quê? Qual que é a causa? Eu estou fazendo isso porque eu quero saber se estão entendendo. O propósito existiu antes. E a causa de você ser gerado, de você existir, inaugurar aqui é o propósito. Gente, nós só estamos aqui para cumprir aquilo que Deus já definiu. Por exemplo, o microfone, esse microfone que eu estou usando, se ele não servir para o verdadeiro propósito, não funciona. O resultado desejado não adianta. Ele foi criado para quê? Por quê? Qual a razão? Qual o resultado? Qual a intenção? Ele surgiu primeiramente no propósito. O propósito surge e depois cria o objeto. E esse objeto só vai realmente satisfazer a intenção e o desejo do seu Criador se ele cumprir com o propósito. Sim, Jesus, na verdade não é parábola, né? A figueira, é real aquilo ali. Ele estava andando e viu uma figueira e cheia de folhas, né? Deu vontade de comer ali o que é uma jabuticaba, o que é? Figo. Deu vontade de comer um figo. Tinha figo? Não tinha. Por quê? Porque não era a época. Tá, não vamos entrar nessa questão. Mas assim, qual que é o propósito da figueira? Produzir figos.
Se ela não produz figos, o que Jesus fez? Ele nem pediu para arrancar, ele falou, não, está amaldiçoada, morreu desde a raiz. Aí nós já vamos começar a entender o seguinte, Isaías 46, verso 9, diz assim, talvez esse é o ponto-chave para você entender o que nós estamos encenando aqui também. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Isaías 46, 9. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, ele repete, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o... Gente, eu queria que vocês falassem bem alto isso aqui. Vocês estão lendo? Tá. Desde o início faço conhecido o... Vamos voltar para a nossa encenação. Desde o início, quando alguém é gerado, quando alguém nasce. Falar de ser humano agora. Desde o início é conhecido o propósito. Quando Deus te cria, Ele não te cria para uma experiência. Ele te cria para cumprir aquilo pelo qual você foi criado para nascer. Não tem ninguém aqui que é um erro apenas. Ninguém que é um erro de percurso. Ah, é um filho que nasceu. Não tem nada disso. Quando a gente olha para trás e vê aquela experiência de Davi com Betseba, e de repente vê a linhagem de Jesus. Quando a gente fala da linhagem de Jesus, a gente está falando da linhagem de José e Maria, pela qual veio o Messias. Passa por Betseba, passa por aquela mulher lá de Jericó, Raabe. Passa. Raabe não foi um erro de percurso. Betseba também não foi. Antes, desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Antes de criar algo, quando Deus começa, quando Deus decide criar algo, vamos supor que isso aqui seja o ser humano, quando Deus decide criar isso aqui, significa que Ele já sabe para que ele vai ser utilizado, qual o propósito. A evidência de que algo surge, a evidência de que quando algo surge, ou melhor, a evidência de que você é alguém que existe, alguém que já nasceu, alguém que já foi gerado, a evidência de que quando alguém nasce, já existe algo lá no final, qual a finalidade ele nasceu, qual o propósito ele nasceu, está nesta escritura, porque Deus conhece o fim, antes do começo, antes do início. Desde o início faço conhecido o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Deus nunca começa algo para tentar. Deus só começa algo que Ele já viu lá no final. O seu verdadeiro propósito, o resultado. Aí no verso 9 seguinte ele diz: digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Este propósito, a finalidade pela qual você foi criado, vai permanecer, independente da trajetória que este ser, quando nasceu aqui, Deus já sabia por que ele estava nascendo, Deus já sabia o que ele faria, Deus já sabia os seus dons e talentos, Deus já sabia onde ele chegaria, Deus já respondeu todas essas perguntas: quem eu sou? De onde eu vim? Por que estou aqui? Qual o meu potencial? Qual a minha capacidade? O que posso eu fazer? Para onde estou indo? Deus já sabia de tudo isso. E por que que nós ainda não estamos, muitas vezes, cumprindo? Por que você não está ainda cumprindo o verdadeiro propósito pelo qual você foi criado? Porque nós não estamos fazendo perguntas certas.
para compreender. E quando a gente entende que Deus, quando começa algo, verso 10, todo começo de Deus é evidência que aquilo já está terminado, e isso é Apocalipse, né? Tem muita gente que morre de medo de Apocalipse. Nós temos que entender que o Apocalipse é a cereja do bolo de todo cristão. É ali que nós sabemos qual é o nosso fim. Ali já está descrito o fim dos ímpios, ali já está descrito o fim dos justos. Ali já está descrito o fim de toda a humanidade. Quem vai vencer, quem vai perder. O fim já está decretado. Deus não começou a humanidade sem saber o final dela. Deus já sabe o final, seja quanto tempo for, desde tempos remotos e ainda o que virá. É interessante porque quando a gente começa a descobrir os nossos dons e propósitos, nós entendemos que se nós não dominarmos nessa área da vida dos dons e propósitos, nós acabamos não servindo, ou seja, não servindo aquilo pelo qual nós fomos criados para servir. E por que isso? Por que nós precisamos olhar para dons, propósitos, todos esses textos que nós acabamos de ler? Porque quando Deus nos criou um dia, lá na criação, 6.000 anos atrás, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que este homem governe. Este ser humano domine sobre algumas coisas. Ele falou, né? Nós vamos criar esse ser humano para quê? Para dominar. Quando Deus criou a terra, os céus, as estrelas, o mar, os animais, os répteis, os pássaros, os peixes, quando Deus criou tudo isso, Ele estava criando por quê? Porque Ele já tinha em sua mente criar o propósito principal de criar tudo isso. Qual foi o propósito principal de criar os céus, a terra, as estrelas, o mar, os peixes, os répteis, os insetos, as plantas, as árvores? Qual foi o propósito de criar tudo isso? Para que o homem pudesse dominar sobre isso. Peixes. Vamos repetir isso comigo? Deus criou o homem para dominar sobre peixes, répteis, plantas, pássaros, própria natureza, né? As plantas, as árvores, insetos, peixes, repetindo, pássaros, plantas, Gênesis 1, verso 27 a 29, peixes, plantas, pássaros, répteis, animais, árvores, insetos. Não está faltando alguma coisa? Natureza geral, domine sobre, apesar que o homem não domina sobre o mar, né? O mar tem hora que engole ele, mas dominar sobre os seres. Vamos esquecer a natureza, vamos falar de plantas, vamos falar de esquecer a natureza de forma geral. Então nós dominamos sobre peixes, animais, ou répteis, pássaros, plantas, né? Seu pomarzinho, seu jardinzinho ali, você sabe a hora de plantar, a hora de colher. Às vezes os fenômenos da natureza o homem não domina, né? Às vezes chove, não chove, ele não consegue fazer chover. Está faltando alguém? Homem. Deus criou o homem para dominar o homem? Não. E por que que o homem está tentando dominar sobre o homem? O homem não foi criado para dominar, governar homem. Todo ser humano foi criado para servir a humanidade.
com o seu dom e dominar sobre os peixes, pássaros, répteis, plantas, árvores. Olha para o lado aí, vê se alguém aí do seu lado tem escamas. Penas para voar. Barbatana. Tem alguém achou aí? Barbatana, escamas. Então por que nós estamos pensando em dominar uns sobre os outros? Se nem Deus manipula o homem. Profeta não foi introduzido para dominar o homem, ele foi introduzido para servir a humanidade com o seu dom. O que ele está fazendo? Servindo. Ele está dominando? Ele está exercendo domínio, manipulando, oprimindo? Quem faz isso? Os governantes. E nós lemos isso aqui. Jesus falando, os governantes dominam. Por isso que eu falei, gente, observem as palavras-chave. Eu li ou não li em Marcos 10? Eu estou fazendo isso de forma bem didática. Observe as palavras-chave. Domínio, dons. Ah, mas eu não gostei dessa ideia. Não tem problema. Eu também não, eu queria dominar sobre os homens. Mas não adianta, eu não fui criado para isso. Brincadeira, eu não queria dominar sobre os homens. A partir do momento que o profeta parou de servir a humanidade para usar o dom, para exaltar-se a si mesmo, ele é usado pelo espírito das trevas. Gente, por que nós estamos falando de dons há tantas semanas? Dons é para quem? Parece até simplesinho, né? Mas na hora da prática, parece que não encaixa. Mas eu preciso, e eu tenho que me projetar, eu tenho que fazer algo. Gente, é por Ele, para Ele, e Ele fez todas as coisas, é dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Eu preciso servir a humanidade com aquilo que Deus colocou sobre mim. O que é esse dom? O que é esse talento? É aquilo que é o meio pelo qual Deus insere algo nesse ser que foi criado, inaugurado, nasceu aqui. O dom, o talento é o meio pelo qual eu vou conseguir, através dessa jornada, através desse processo, alcançar o meu propósito. É isso. É um meio pelo qual. O que é dom, pastor? O meio pelo qual, a partir do momento que eu sou criado, eu vou desenvolvendo, servindo a humanidade, até o ponto que eu atinjo o meu propósito. E o meu propósito é eu me salvar? Não! Ai, gente, quando eu descobri isso, que o meu propósito não é me salvar. Eu não preciso preocupar comigo e a minha salvação a partir do momento que eu estou salvando pessoas. Como que eu salvo pessoas? Palavra, conversa, atitudes, comportamento. Ah, eu não vou preocupar com a minha salvação. Eu não me preocupo a partir do momento que eu tenha tido comportamento para salvar pessoas, a partir do momento que eu fale para salvar pessoas, a partir do momento que eu apresento o reino de Deus, eu não me preocupo com a salvação. Jesus disse, aquele que luta para ganhar a sua vida, para se salvar, perdê-la-á, aquele que entrega a sua vida, que vive o propósito, que serve a humanidade com o seu dom, este ganhará a sua vida. A Bíblia começa a fazer sentido. Gente, parece que a Bíblia não faz sentido até você entrar nas entrelinhas dela. Eu não tenho que preocupar em ganhar a minha vida. Eu tenho que preocupar em ganhar a vida dos outros. Aí sim. Esse é o verdadeiro sentido que o Criador criou esse objeto, esse ser humano que é você. Ele te criou olhando lá para o final. E nós temos que entender que dom não é só na igreja, dom é na escola, dom é no jogo, é no futebol, é no vôlei, é no basquete. Tem gente aí operando nos dons que Deus deu. Deus colocou aquele dom naquela pessoa e ela foi desenvolvendo aquele dom. Aí quando chegou aqui, ele entendeu que aquele dom não era para ele, era para ajudar a crianças, era para criar instituição, era para ajudar famílias carentes, era para falar de Jesus, do reino. É interessante como Deus começa as coisas pelo fim, né? Deus não começa nada pelo começo. Deus te começou pelo fim. Você não é apenas uma experiência a mais.
você não é um erro de percurso. Você é algo que nasceu para dar certo. Você é algo que nasceu por um propósito definido. Através de um conselho, uma reunião de Deus. Falou, olha, aquela pessoa está pronta para inaugurar. Ela vai inaugurar. E quando ela inaugurar, ela vai sofrer muito, vai bater cabeça. Ela vai participar de grupos errados. Mas ela, eu sei qual que é o propósito pelo qual ela foi criada. O intento original, eu sei qual que é. Fica tranquilo. Ah, mas olha só, está saindo do caminho, está indo fora, está no lugar errado, está ouvindo coisas que não deve, está aprendendo tudo errado. Não tem problema. Eu sei porque eu criei. Ah, mas está falhando, o microfone não funciona. Ah, está ruim, o som não é legal. Calma, eu sei porque eu criei. Eu vou aperfeiçoar. Eu vou fazer uma metanoia. Eu vou causar uma transformação de mente. Eu vou fazer com que pessoas de mentes iguais se reúnam para compreender melhor que nós não fomos criados para nos salvar, nós fomos criados para servir a humanidade com o dom, com o talento que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Então nós não somos escravos de homens e não dominamos homens, mas somos escravos e servos do nosso dom. Somos servos do dom. Quando você descobre o seu propósito e dons, você entende que você só domina sobre peixes, árvores, plantas, répteis, insetos, quando você serve o seu dom para a humanidade. Você foi criado para dominar, mas para servir. Não como um escravo, não como alguém que é oprimido, mas como alguém que faz aquilo com prazer. Convido você para se colocar de pé. Nosso Pai Celestial, agradecidos nós estamos, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Sabemos que temos dons e talentos para ser oferecidos, nunca para ser usados para si mesmos. Todos os grandes homens da Bíblia, nenhum deles dominou sobre homens, mas dominou sobre o seu dom e talento para que pudesse os servir à humanidade. E assim Deus fez destes homens, grandes mulheres. Quando nós dominamos sobre o dom e o talento que Deus nos deu, que nos faria grande diante dos homens, mas nós dominamos, nós trazemos aquilo sob sujeição, e então nós oferecemos aquilo à humanidade, nós oferecemos aquilo aos nossos patrícios, aos nossos amigos, aos nossos parentes, a toda a humanidade, a quem não conhecemos. Então Deus pega aquilo então e nos torna grandes. Foram esses os grandes homens da história, foram quem entenderam, foram aqueles que entenderam que eles não tinham que servir-se a si mesmos, mas eles tinham que servir como Jesus disse, na escritura que lemos ao início dessa palestra: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Ele pede você não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muitos. Você não veio para dominar um ser humano. Marido, você não veio para dominar a sua esposa. A esposa não veio para dominar o marido. Não é um domínio, não é uma manipulação, não é uma escravidão, não é uma opressão. É simplesmente doação um do outro, doação mútua. É doar-se, é doar os dons, é doar as vocações, é doar talentos, é doar empatia, é doar amor, é doando-se, servindo, até que Deus te torne grande. Deus eterno, obrigado por esta palavra nesta manhã. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardados e protegidos, e que possamos estar aqui de volta logo mais ao anoitecer, para falarmos mais daquilo que nós temos de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém
Vocês querem ouvir exemplos práticos nesta noite sobre tudo isso que nós falamos? Então nós vamos ouvir alguns exemplos práticos. Eu acho que coroa, precisa. Exemplos práticos é sempre bom, né? Que Deus abençoe e abrace um ao outro. Despeça. E diga, olha, que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te sustentando. Abençoando sua vida.